terceiro vídeo de teologia arminiana. Então, na quarta declaração, na declaração remonstrância, ela vai trazer o seguinte pensamento: que esta graça foi a causa do início, desenvolvimento e conclusão da salvação do homem, de forma que ninguém poderia crer nem perseverar na fé sem esta graça cooperante. E, consequentemente, todas as boas obras devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Todavia, quanto ao modus operandi desta graça, não é irresistível. Aqui tem um ponto que vai diferenciar de um modo bem arregalado do calvinismo clássico. O primeiro, a gente aqui ao início, parece algo que está caminhando próximo, da ideia dentro do calvinismo clássico, que é o desenvolvimento e a conclusão da salvação do homem. Não pode ser de forma alguma que não seja através da graça. E ele vai falar também de preservar na fé, que é fruto da graça cooperante. Aqui é interessante, se minha mente não está me pregando uma peça concernente ao número da página, na obra de Armino, na segunda edição da CPAD, nos 3 volumes, volume de número 2, página 144, ela bota uma declaração de Armino, que em latim ela fica muito bonita, mas eu vou falar aqui em português apenas, que é que os santos permanecerão salvos pela graça de Deus eternamente. E isso vai trazer na mente de alguns arminianistas uma confusão muito grande, porque depois tanto do pensamento da remonstrância como depois de Armino, alguns arminianos começaram a questionar se uma pessoa poderia ou não cair da graça de Deus, coisa que nunca foi questionada por Armino e nem pela igreja remonstrância. Então, essa preservação da salvação, ela é dada pela graça de Deus, porque nenhum ser humano é capaz de preservar salvo por si mesmo, porque a sua natureza é contaminada, a sua natureza ela é completamente destruída por Deus. Só Deus pode preservar uma pessoa salva até o fim. Esta também é uma declaração arminianista, como é uma declaração calvinista. O grande X da questão nesse texto, eu estou fazendo uma síntese aqui de tudo aquilo que está escrito até a página de número 55, tá? Então, o grande X da questão, o insight teológico, está aqui, todavia, no modus operandi dessa graça, que não é irresistível. Ou seja, a pessoa, ela tem a capacidade de dizer não a essa manifestação da graça na vida dela. Coisa que a teologia de cunho monergista, aí a pessoa fala, o que é o monergismo? Um dos representantes do monergismo é o calvinismo, como temos a teologia sinergista, que é um dos representantes, é o arminianismo. O monergismo não vai acreditar nessa forma. Por quê? A teologia sinergista, ela tem o seu baldrame construído exatamente na onisciência de Deus, sem desprezar a sua soberania. Mas a sua soberania não vai interferir na história
humana. Apesar de o livro utilizar Deus se limita, mas quando você lê algumas obras mais antigas, não é que Deus se limita à história humana. Deus autoriza que essa história humana siga ao curso daqueles que estão inseridos dentro da própria história. Mesmo que o mesmo controle o tempo, os espaços e os efeitos que saem do controle daqueles que estão permanecendo dentro da história. Isso é o pensamento sinergista. O pensamento monergista, ele vai trazer que Deus, ele é estritamente soberano e que ele já projetou toda a história da humanidade, inclusive as ações da própria humanidade, todavia não interferindo na livre agência do homem, mas conduzindo esta livre agência para que o seu propósito pudesse ser cumprido. Essa é uma discussão que dura anos e ninguém nunca consegue chegar a uma conclusão muito clara. Se você enxerga de uma forma onde que Deus conduz a história para a sua própria glória, você é um monergista. Se você enxerga que Deus controla a história de maneira soberana, mas que a agência dessa história está naqueles que estão inseridos pela história, mas ao término Deus será glorificado pelo seu plano. Os planos de Deus então são perfeitos, imutáveis, né? Qual o plano de Deus? Cristo ser crucificado, ressuscitado, uma graça comum a todos, aonde pela fé alguns se despertariam à salvação, e assim no decorrer da história da humanidade, o Heilsgeschichte, é uma palavra alemã que significa a história da salvação, também estaria agindo dentro dessa história, e no término os salvos estariam glorificando o nome de Deus. Os réprobos, inclusive os anjos caídos, também glorificariam o nome de Deus, haja vista que estes seriam condenados pela sua injustiça, sua incredulidade e a sua imoralidade. Ao término, todo joelho se prostraria diante de Deus. Então as duas histórias, elas vão caminhar para a glorificação do nome de Deus, tanto o pensamento monergista como o pensamento sinergista. A grande diferença está na soteriologia, né, que vai trazer um pensamento que a graça de Deus pode ser resistida. Esse é o pensamento arminiano. E para o pensamento calvinista é que a graça de Deus não pode ser resistida. A pergunta que sempre se faz nesses debates, quando nós participamos, é o seguinte: alguém pode resistir a Deus? Essa é a questão. Agora, o entendimento pode ser outro. Alguém pode resistir àquilo que Deus proporciona para que você possa escolher? Aí vai gerar uma nova pergunta. Será que eu sou capaz de escolher algo que Deus assim tem para mim? Por isso que tem a capacitação da graça, que é chamada graça preveniente, né? Que é a graça que entende que por meio de Jesus Cristo, toda pessoa que nasce de novo acaba se tornando salva em Cristo Jesus. Esse pensamento, a declaração remonstrância, ela se baseia em Atos dos Apóstolos, capítulo 7,
versículo de número 51. Povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. A quinta declaração, ela vai trazer dentro de um aspecto bem sucinto, falando sobre a graça divina. Que os verdadeiros cristãos tinham força suficiente, através da graça divina, para enfrentar Satanás, o pecado, o mundo, sua própria carne e a todos vencê-los. Mas que, se por negligenciar eles pudessem se apostatar da verdadeira fé, perder a felicidade de uma boa consciência e deixar de ter essa graça. Tal assunto deveria ser mais profundamente investigado de acordo com as Escrituras Sagradas. Armino não entra nessa questão. Já a remonstrância, no quinto tópico, ela começa então a lançar um ponto de interrogação concernente à questão dos santos poderem decair da graça. A maior parte dos pastores, segundo a história dos 43 que formaram, não acreditavam que uma pessoa caía da graça. Por quê? Se Deus predestina uma pessoa à salvação pela sua onisciência, como é que Deus iria predestinar de forma errada aquela pessoa? Deus errou? Deus predestina de forma errada? Mas, contudo, se tem um respeito à opção do ser humano, será que Deus também não poderia respeitar a essa pessoa? Então a questão é, será que essa visão da queda da salvação não é meramente humana, haja vista que o passado, o presente e o futuro para Deus é a mesma coisa? Então terminamos aqui perguntando aqui o Ariel, o terceiro vídeo, né? Terceiro vídeo. Vamos aqui fazer um resumo no quarto vídeo para vocês.